Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, do Momento Química, e a aula de hoje é sobre tabela periódica e distribuição eletrônica. Vamos lá. A tabela periódica. Por volta de 1800, Dmitry Mendeleev, um químico russo, percebeu que havia repetição nas propriedades químicas dos elementos que eram conhecidos na época. Mendeleev organizou esses elementos na ordem crescente de massa atômica para formar algo parecido com a nossa tabela periódica moderna. Ele também foi capaz de prever as propriedades de alguns elementos até então desconhecidos. Mais tarde, os elementos foram organizados na ordem crescente de número atômico, o número de prótons do núcleo atômico. Na tabela, os elementos estão organizados na ordem crescente do número atômico. O número atômico é o número de prótons e está localizado à direita, acima do símbolo do elemento. Abaixo do símbolo do elemento está a massa atômica ou peso, a soma dos prótons e dos nêutrons. Massa atômica é uma média de peso de todos os isótopos que ocorrem naturalmente. Há duas fileiras de elementos, latanídeos e actínides, que foram extraídos do corpo principal da tabela periódica. Se elas fossem incluídas, a tabela ficaria muito grande. Ambos fazem parte do grupo 3 da tabela periódica. Cada elemento é representado por um símbolo correspondente ao seu nome original. Exemplo, o K é do potássio, que no caso o nome original do potássio é o cálium. A tabela periódica é composta de fileiras horizontais, chamadas períodos. Os períodos são numerados de 1 a 7 no lado esquerdo da tabela. As colunas verticais são conhecidas como grupos ou famílias. Membros destas famílias têm propriedades semelhantes. As famílias podem ser classificadas no topo das colunas em uma de duas formas. O método mais antigo usa numerais romanos e letras. O método mais novo usa apenas os números de 1 a 18. Então a gente tem a representação aqui de um elemento químico, que é o ferro. O símbolo que é representado pelas letras Fe. E temos também o número atômico que está acima, que é 26. A distribuição eletrônica também ali do lado direito. E tem a massa atômica, né? E o nome, que é o ferro, e a massa atômica é de 55,845. Aqui temos também os grupos e os nomes usuais para cada grupo. No caso, o grupo 1 é o metais alcalinos, que tem um elétron na camada de valência. O grupo 2 é metais alcalinos terrosos, que tem 2 elétrons na camada de valência. O grupo do boro, que é o grupo 13, tem 3 elétrons na camada de valência. O grupo 14, grupo do carbono, que é o grupo do carbono. Tem o grupo do nitrogênio, que é o 15, grupo do calcogênios, que é o 16, halogênios 17 e o grupo dos gases nobres, que é o 18. Possui 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, né, que tem apenas 2 elétrons na camada de valência. Aqui está uma fotografia da nossa tabela periódica, que a gente usa, né, e podem ver com mais calma, pesquisar em sites da internet, que também tem um sitezinho aí, ó, www.tabelaperiodicacompleta.com, para ver melhor, que eu acho que o vídeo vai ficar um pouco ruim a imagem. Vamos lá. A classificação dos elementos. A classificação dos elementos de acordo com as propriedades físicas. Os metais, eles constituem a maioria dos elementos da tabela. São bons condutores de eletricidade e calor, são maleáveis e dúcteis. Possuem brilho metálico característico e são sólidos, com exceção do mercúrio. Tendem a perder elétrons facilmente. Os semimetais são elementos com propriedades intermediárias entre as dos metais e as dos não metais. Tais elementos delimitam a linha diagonal. Os não metais são os mais abundantes na natureza e, ao contrário dos metais, não são bons condutores de calor e eletricidade. São sensíveis, não maleáveis, não dúcteis e não possuem brilho. Tendem a ganhar elétrons nas reações químicas. Gases nobres.
São no total 6 elementos e sua característica mais importante é a inércia química. O hidrogênio é um não metal, não é considerado um metal alcalino. A gente também tem um modelo de Bohr. O modelo de Bohr mostra que os elétrons no átomo estão em órbitas de energia diferentes ao redor do núcleo. Bohr usou o termo níveis de energia ou configurações para descrever essas órbitas de energia diferente. Também afirma que a energia de um elétron é quantizada, indicando que os elétrons podem estar em um nível ou outro de energia, mas nunca entre eles. O nível de energia que um elétron normalmente ocupa é conhecido como estado fundamental, mas ele pode ser promovido a um nível mais alto pela absorção de energia. Essa energia mais alta, um estado menos estável, é conhecida como estado de excitação dos elétrons. Depois dessa excitação, o elétron pode retornar ao seu estado fundamental original, liberando a energia que ele absorveu. Bohr percebeu que quanto mais perto um elétron está do núcleo, menos energia ele precisa. Mas quanto mais distante ele está, mais energia ele precisa. Por isso, ele numerou os níveis de energia do elétron. Quanto mais alto o número de nível de energia, mais distante o elétron está do núcleo e mais alta a energia. E temos também o modelo de Bohr. Bohr também percebeu que os vários níveis de energia podem conter diferentes de elétrons. Nível de energia 1 pode conter até 2 elétrons, de nível de energia 2 pode conter até 8 elétrons e assim por diante. O modelo de Bohr como um sistema planetário onde os elétrons se organizam na eletrosfera na forma de camadas. Que ele leva mais... que ele vai... Cada camada, no caso, vai se chamar uma letra, né? K, L, M, N, O, P, Q. E aqui tá melhor explicando para vocês. Os elétrons estão distribuídos em camadas ao redor do núcleo. Existem 7 camadas eletrônicas, representadas pelas letras maiúsculas K, L, M, N, O, P, Q. À medida que as camadas se afastam do núcleo, aumenta a energia dos elétrons nelas localizados. As camadas da eletrosfera representam os níveis de energia da eletrosfera. Assim, as camadas K, L, M, N, O, P e Q constituem em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sétimo, sexto e sétimo níveis de energia. Subníveis de energia. Linus Pauling. Através de estudos quânticos, Linus Pauling criou um diagrama que facilita o entendimento de como os elétrons ocupam os orbitais. Normalmente, os elétrons ocupam 4 principais orbitais eletrônicos, que são identificados pelas letras S, P e D, e pela letra F, em ordem crescente de energia. Para cada nível de energia, um número de 1 a 7, existem os subníveis de energia, que estão diretamente ligados a um dos orbitais. Quando um elétron está localizado no nível 1, por exemplo, representa-se o mesmo com um S, pois este se encontra no nível 1 e no orbital S, e assim sucessivamente com os demais níveis e orbitais. O subnível S, que vai número de orbitais por subnível 1, número máximo de elétrons 2. Subnível P, número de orbitais por subnível 3 e o número máximo de elétrons 6, e por aí vai. Aqui temos um exemplo. Vamos realizar a distribuição eletrônica do magnésio, cujo número atômico Z, que é o número de prótons, é igual a 12. Visto que está no estado fundamental, a quantidade de elétrons e de prótons é igual, ou seja, temos que distribuir 12 elétrons. Começaremos pelo subnível 1, S, onde que só cabem 2 elétrons, e continuaremos preenchendo e seguindo as setas até completar 12 elétrons. Então, vamos lá. O subnível é S, nível 1, e a quantidade de elétrons que ela possui é só 2, né? Vamos lá. K, 1S2, já foi 2. Aí L, 2S2. Aí 2P6. E depois a gente volta para cá com 3S2. Então a gente já tem basicamente o nosso 12, né? Então tá certinho.
Observe que a distribuição eletrônica do magnésio em subníveis de energia é dada por 1s, 2s, 2p6, 3s2. Já essa distribuição eletrônica por camada foi 2, 8, 2, ou seja, o átomo desse elemento possui 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L e 2 elétrons na camada M. Distribuição eletrônica do magnésio em subníveis de energia é dada por 1s, 2s, 2p6, 3s2. Então, tudo certinho. E tem outro exemplo aqui, que é o hidrogênio, que ele tem um elétron, né? E a configuração eletrônica dele vai ser 1s1. O lítio, ele já tem 3 elétrons, então vai ficar 1s2, 2s1. O carbono, que tem 6, aí a configuração eletrônica dele, 1s2, 2s2 e 2p2. O oxigênio possui 8 elétrons. Então, a distribuição dele vai ficar 1s2, 2s2 e 2p2. E aqui está algumas das referências que eu usei. E é isso. E muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido e aprendido com a gente. Falou, galera!